Glória a Jesus. Meus irmãos, foi feita a leitura do texto sagrado. Nós estamos acompanhando versículo por versículo Tiago. E é interessante quando você vai investigar o estudo, aprofundar a palavra Tiago no hebraico significa Jacó. Quem sabia disso? No hebraico quer dizer Jacó. E como eu tenho dito ultimamente aqui nos trabalhos, que o livro de Tiago com provérbios no Novo Testamento. É um provérbios do Novo Testamento. E traz sempre palavras práticas do dia a dia. Pois bem, irmãos, diz aqui o texto, nós terminamos o último culto na terça-feira passada, que Abraão foi justificado e foi chamado amigo de Deus pela fé. E no capítulo, no versículo seguinte, há uma continuidade desse assunto, quando o texto diz: verificarem que uma pessoa é justificada por obra e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por a meretriz Raabe. Então, a meretriz Raabe, ela foi justificada pela a obra de ter escondido os espias e ter colocado eles em outro caminho. E no final aqui, o texto diz, uma quase metáfora, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem a obra, as obras sem obras é morta. Então observe que, como nós dissemos no culto passado, cada um tem sua importância. Cada um tem sua importância. Por um lado, a fé, por outro lado, a obra, e as duas se completam. É como, mais ou menos, alguém um dia perguntou para um pastor, uma pergunta bem interessante, que eu faço aos irmãos: o que é mais importante? É a oração ou é a palavra? O pastor foi indagado sobre com essa pergunta. E ele respondeu: o que é mais importante para uma ave? A asa esquerda ou a asa direita? Ele respondeu: as duas. A palavra sem a oração fica capenga e vice-versa. Assim é a vida do cristão, que diz ter fé,
e diz ter obras. Ora, se ele diz que tem fé, que se manifeste essa fé. Se ele diz que tem obras, que se manifeste essas obras. Não pode, em hipótese alguma, acontecer uma ausência de uma dessas coisas. Tem que ter fé e tem que ter obras. E tem pessoas que falam tanto de fé, mas não podem resolver, não podem ajudar, não podem manifestar as obras, porque são apegadas às coisas materiais. E não é assim, Deus. A obra, ela não pode ser: eu tenho fé, aí chega alguém necessitado e você pode ajudar, você pode dividir e você não faz. Então é como um corpo sem o espírito, está morto. Quando o ser humano morre, que os sinais vitais desaparecem, o corpo e o espírito fazem isso. O espírito sai do corpo. E há relatos de que a pessoa que Deus já operou um milagre parecido de ressuscitamento, que é o que aconteceu com Lázaro, a gente chama a ressurreição, mas o termo certo é ressuscitamento, porque ressurreição só foi uma, a de Cristo. Por que ressurreição? Porque a ressurreição é quando ressuscita para nunca mais morrer. E Jesus ressuscitou e nunca mais morreu. Lázaro, ressuscitamento houve nele, mas ele morreu de novo. Por isso que não se pode chamar ressurreição. Ele teve uma ressuscitação ou ressuscitamento. Aí entramos nesse capítulo 3, que nós vamos nos debruçar nele. Parece que tem gente que, quando sabe que eu ia passar por essa passagem aqui, pilotou fora, não quis passar por aqui não. Mas eu não sou louco, eu vou esperar os próximos cursos. Vou cozinhar o galo. Para quem não veio, vir. Quem não veio, ver e assistir. Eu vou cozinhar o galo aqui, vou meditar versículo. Eu estou aumentando já. Versículo por versículo, mas eu vou palavra por palavra, até os outros chegarem. Aí ele diz o seguinte: entrando no capítulo 3, vamos dizer assim juntos: entrando no capítulo 3. Vamos falar para aqueles que não vieram hoje. Entrando no capítulo 3. O texto diz aqui assim, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Não parece paradoxal ou antagônico quando se lê a palavra antagônico ou paradoxal, pode-se dizer que é a mesma coisa. Não é paradoxal Deus dizer assim:
Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres? Que estranho, né? Que estranho. Deus usa o apóstolo para dizer: vocês não queiram ser mestres, vocês não queiram ser doutores. Em outras palavras, resumindo, em linhas gerais, não queiram ser pastor, não queiram estar na pele de um obreiro. Porque às vezes, irmãos, alguém olha daí para cá, é bonito sim, e não vou dizer que não seja honroso, é honroso sim, dirigir uma igreja, dirigir um subcampo, uma congregação, um ponto de congregação, ter um público para te ouvir, é honroso, mas há um peso, há uma responsabilidade em todos os aspectos, na vida com Deus, no testemunho, na vigilância para não cair em algum deslize. O que equivale para toda a igreja, mas há um peso maior. A gente, e não é errado, a Bíblia diz, por isso que eu digo que é paradoxal, porque Paulo diz assim: quem almeja o episcopado excelente obra almeja. Então observe, quem almeja o episcopado, a patente, quem almeja o cargo, deve entender que excelente obra, o peso vem em seguida, porque tem muita gente que só olha para a patente, é pastor, é um presbítero, é um evangelista, mas há um texto na frente, excelente obra. Agora essa obra, ninguém pense que fazer a obra de Deus é fácil, não. Não. É ler o engano de qualquer pastor, de qualquer presbítero, dirigente de congregação, pensar que a igreja é toda com ele, que ele é o bambambam da situação. Ele não é. Ele não pode ter um nível grande, total, absoluto de rejeição, senão não tem como ele, a igreja nem aniversário faz para ele. Não pode. Mas é certo, irmãos, que ele não tem todo mundo que lhe aplaude. E quando eu digo aplaudir, não estou dizendo que a gente deve aplaudir literalmente, porque eu tenho medo dos aplausos, eu tenho medo dos tapinhas nas costas, eu tenho medo dos elogios, mas eu me regozijo quando eu escuto uma palavra sincera, verdadeira, direta e que às vezes até me confronte, não desrespeitosamente. Teve uma situação recente num lugar do nosso trabalho aqui, que eu chamei um obreiro que é locado naquele lugar, e eu disse: olha, não faça isso sem me comunicar.
porque quem responde pelo campo sou eu. Quem responde até hoje sou eu. Mês que vem o pastor pode me mudar. E na hora que o pastor disser assim, você vai mudar, você vai ficar um mês ainda aí, pronto, eu tiro o pé do acelerador, eu vou vir aqui uma terça, eu vou vir aqui um domingo e vou tirar o pé do acelerador. Desliga a tomada, porque já o coração já vai para outro canto, já fico esperando o dia de sair. Mas Paulo diz por um lado, excelente obra almeja, porque tem muita gente que diz assim, olha para o versículo, quem almeja o episcopado, então tem gente que só almeja, mas ele não olha a dimensão do que está por trás e nos arredores, nos lados, na frente de esse almejar. Irmãos, é um mistério que eu vou falar aqui. Olhe bem, eu era presbítero, eu ainda sou presbítero, eu ainda sou diácono, eu ainda sou um cooperador. Apesar de ser ministro, pastor, mas eu não deixei de ser presbítero, e nem de ser diácono, e nem de ser cooperador, e nem de ser porteiro. Muitas vezes eu chego, não tem porteiro, eu fico na portaria, até chegar um. E isso não me diminui em nada. E eu digo para os porteiros que para ser porteiro é uma honra ser porteiro na casa de Deus. A Bíblia fala de um porteiro muito ilustre chamado Samuel. Samuel era um porteiro. Por quê, pastor? Pode olhar o texto. A Bíblia diz que ele era quem abria a porta e acendia as luzes. Quem faz isso, irmão? É o porteiro. Mas quando eu estava dirigindo aquele subcampo, tudo ia bem. Tudo ia bem. Em 6 meses nós, no instante, construímos uma congregação. Hoje Roberto está lá reformando ela, aumentando um pouco mais ela, mas inauguramos. Depois que aconteceu isso, no ano seguinte, aí eu fui indicado ao ministério. Eu fui indicado. Indicado quer dizer, não quer dizer que eu já fui consagrado, eu fui indicado. E como essa indicação, ela foi feita na reunião de janeiro, e eu teria até um dia X do mês de abril para apresentar todos os documentos. Então, o primeiro crivo foi quando foi apresentado. Se levantasse um obreiro ali naquela reunião e dissesse, não, o pastor, o presbítero Silva não está pronto ainda, pronto, ali já era o suficiente para ser reprovado. Depois veio a documentação. Eu procurei documento de um lado, documento de outro, procurei em todo canto documento. Documento na Polícia Federal, documento da Polícia Civil, documento de uma, até esqueci o nome aí que dá. Foi uma pilhazinha
que chama de checklist. Não podia ter nome no Serasa, não podia ter nome no SPC, não podia ter nenhum problema com a justiça, nada. E o resultado é que eu consegui todos os documentos, curso de teologia, consegui tudo e mandei. Depois disso, em julho, na convenção, teve outro crivo. O nosso nome, os primeiros consagrados pelo pastor Francisco foi pastor Zé Silva, pastor Maurício Pereira, Gildomar Rodrigues e Francisco Alves, lá de Jazira Serra. Então vamos lá. Esses irmãos, todos passaram pelo mesmo processo. Quando chegou na plenária do mês da convenção do meio do ano, foi lido. E se no meio daquela grande multidão, 3.000 homens, pastores de diversas regiões da Bahia, dos lugares mais remotos, se um se levantasse e dissesse fulano de tal, não. O pastor Davi Boassorte, que é o secretário, ou o pastor Carlito Fiel, anularia com o aval do pastor presidente, o pastor Valdomiro Pereira. Pronto, já passei o primeiro crivo, que foi da nomeação, o segundo crivo, que foram os documentos, o terceiro crivo, que foi a plenária. Aí depois teve uma entrevista. A minha esposa ficaria numa sala, num ambiente assim separado, com os pastores, e eu numa outra sala. E eles iam fazer perguntas para ver se a gente entrava em contradição. E teve gente que disse, dos diretores que faziam os testes com a gente: olha, teve colegas de vocês que já fizeram antes da plenária, que é em julho, agosto veio o curso. É uma semana inteira com a esposa. E muita gente perdia nessas provas. O psicoteste tinha 100 questões. E algumas pessoas perdiam. A essa altura, para perder, ele já tinha gastado tanto com dinheiro. E naquela época, hoje, os últimos que foram consagrados, o pastor deu dinheiro, deu hospedagem, deu lanche, deu dinheiro para a pessoa se alimentar. Nós fomos com a cara e a coragem. Os irmãos de Manuel foi quem um vinha com 50, outro vinha com 100, outro vinha com 20, outro vinha com 5, outro vinha com R$2. E aí eu sei que deu para eu e minha esposa aí, Josué era menorzinho, turma, levei Josué também. E foram uma semana, foi uma semana lá. Viajamos no domingo, chegamos domingo para amanhecer a segunda, e começou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, era para também no sábado. Mas aí o pastor disse: olha, é para vocês virem aqui amanhã, para a última prova. Mas se vocês quiserem, eu aplico hoje essa prova. Vocês vão demorar um pouco mais,
mas amanhã vocês estão livres. Vocês podem viajar até amanhã bem cedo. Todo mundo concordou, foi um alívio. E passamos, eu e ela, eu e essa galera aí. Depois veio a entrevista. Aí um fazia perguntas semelhantes. Perguntava a ela como é o comportamento dele lá na casa dele. Perguntava a mim como era o comportamento de sua esposa. Sua esposa é briguenta? Sua esposa trata mal as irmãs? Teve gente que ficou no caminho. Aí veio a entrevista para mim. Só eu. E perguntas bem tipo pegadinha. O que é que você faria se você recebesse a visita de uma mulher e ela confessasse que traiu o marido? Como você reagiria? Eu disse, eu faria assim, assim, assim. Aquela pergunta poderia me reprovar. Ele olhou para mim assim, tá certo, tudo bem. Quem é o pastor que você tem como inspiração? Pastor Manuel Marques de Souza. Tomaram um susto, mas eu falei, era a minha referência. Quando foi no final do ano, aí veio a consagração. E minha esposa, eu não preciso dizer que minha esposa tem suas limitações. E nem vocês precisam dizer, porque todo mundo já percebe. Eu tenho as minhas deficiências também. E minha esposa estava no dia da consagração, ela que veio lá da roça, pode ver que a fala dela está a falinha um pouco de matuta, a falinha de quem se criou na roça, igual eu também, me criei na roça. E ela, naquele lugar, só mulheres, teve um momento em que ela pensou, eu ser esposa de um pastor, eu não tenho condição de ser. Na mesma hora, Deus usa uma mulher lá no meio da igreja, no público da igreja, pregadora, e falou tudo que ela sentia no coração. E Jesus consolou o coração dela. E na hora que foi ali todo mundo esperando ser chamado, passou um filme na minha cabeça. Um filme na minha cabeça. Porque aquele ano foi um ano de grande turbulência, de oposição. Teve gente que me parabenizou, mas teve gente que torceu contra para que eu não passasse em nenhuma prova, eu fosse reprovado. Mas aqui o texto está dizendo para nós, quem pensa que eu não vou falar, o próximo grupo vai ouvir. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Por quê? Porque há um juízo mais duro, mais severo para nós.
Quem exerce liderança é mais cobrado. Quem exerce liderança, ele é mais exigido. Já diz o ditado: quem não pode com pote, não fale alto, pelo amor de Deus. Quem não pode com pote, não pega na rodinha. Deus não chama covarde, irmão. E se Deus te chamou para a área do ofício na igreja, como eu preguei domingo numa congregação, vá até o fim. Vai até o fim. Tem gente que começa, mas fica no caminho. Tem gente que começa, mas não termina. Tem gente que inicia, mas não finaliza. Por quê? Às vezes olha para o homem. Eu falei isso na Santa Ceia. Tem gente que olha para o pastor, olha para o dirigente, olha para o irmão, olha para a irmã, olha para A, para B, olha para defeito de outro, mas não olha para Jesus. Aí afunda. Porque se você for procurar defeito em mim, você vai achar. E se você quiser mais, eu te digo com mais rapidez, vem aqui que eu digo qual é o meu defeito. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos dificuldades. Mas por que essa expressão ela vem depois de Paulo dizer: quem almeja episcopado, excelente obra almeja? Aí Paulo vem e retruca, Tiago vem e retruca. Não queiram ser mestres, ser pastor, líderes. Não queiram. Primeiro, vamos lá. Tem muita gente, por esse mundo de meu Deus, que é assim. Quando recebem um cargo, estufa o peito, cria um rei da barriga. Antes era humildezinho, obediente, mas com o tempo ele se engrandece. É aquilo que o Senhor usou Paulo para falar aos diáconos: não neófito, para não cair na condenação do diabo. E qual foi a condenação do diabo? O orgulho, a altivez, o querer ser mais do que o seu líder. A gente tem que entender, irmãos, até onde vai o nosso limite. Nós temos que entender até onde vai a nossa perna, até onde podemos colocar o nosso chapéu, para não cair na condenação. Por que não ser mestre? Não queiram ser mestre. Como o próprio texto diz, há um juízo mais duro, há uma cobrança maior, há uma luta mais forte. Ninguém pensa no que trabalhar na obra é fácil. Agora, é glorioso, é maravilhoso, é muito excelente, é uma coisa boa. Portanto, irmãos, nós precisamos
compreender esse negócio. Por que ele diz aqui? Não é que ele quer que os irmãos não queiram, não sejam. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou dizendo para vocês, não é bom vocês quererem ser algo sem antes vocês refletirem. Porque muita gente vai pelo status, pela patente, mas não olham o encargo que está por trás do cargo. O cargo tem um encargo por detrás, tem uma responsabilidade por detrás. Vocês lembram daquela mulher sunamita? Segundo Reis 4, versículo 8. Eles iam passando, a mulher estava junto do marido e disse: vejo que este homem que passa é um santo homem de Deus. Observe, irmão, para a gente exercer qualquer função na igreja, a gente tem que ter cuidado. A Bíblia diz: não ser maldizente. A Bíblia diz: não se juntar com os arroaceiros, não se coligar com os difamadores. A Bíblia diz, está escrito no Salmo 1, verso 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Repita comigo a expressão: bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, que mais pecadores? Não, os escarnecedores tem no final, tem uma outra coisa antes. Bem-aventurado aquele o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, do pecador e depois dos escarnecedores. Aí Paulo vai lá na frente e diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Quem me escuta, diga amém. Me escute. Se você recebe na sua casa, ou você dá ouvido aonde você quer que seja, para um revoltadozinho, para alguém que está incomodado com o pastor, desejando que o pastor caia fora, e você está sendo infiltrado, ouvindo conversações, você pode pagar um preço tão grande. Por isso que a Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes o camarada é até gente boa, é até digno de confiança, mas começa a ouvir coisas. E eu já disse, eu não sou perfeito não, eu tenho
têm seus defeitos, como todos os obreiros têm seus defeitos, porque se nós tivéssemos perfeição, já estaríamos no céu. Que isso seja motivo para agora eu ter que ficar sendo alvo de sua crítica. Você não sabe que está puxando brasa para a sua roupa. E se você for fazer, se você estiver nesse caminho, nesse negócio, você vai ver que alguma coisa ruim já está acontecendo na sua vida. Por isso que eu digo, não entre em falácia, não entre em conversa fiada. Seja aprovado por Deus, seja aprovada por Deus. Respeite quem está à frente daquele cargo, porque amanhã pode ser você. E se você está amanhã, o que você está fazendo com A ou com B naquele cargo, amanhã você pode sofrer o mesmo, porque o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Eu estou aqui hoje, mas é certo, irmãos, é certo que eu vou sair, ou hoje, ou amanhã, ou depois, mas eu vou sair. Então, para que essa coisa de querer se levantar contra o obreiro, o dirigente, tirar força, fazer abaixo assinado? Não entre nesse negócio, não. É um conselho que eu te dou. Fuja desse tipo de gente que está procurando te levar, te desvirtuar. Porque o líder, o homem que Deus chama, a mulher que Deus chama, tem um negócio com ele. Tem um negócio com ele. Deus tem um negócio com ele. Anos 90, quem não lembra aquela música, aquela linda música de Marcos Antônio? O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. Quando fala os mistérios do céu. Aí eu estou me lembrando agora aqui, irmão Josi, naquele de um testemunho que eu vi o pastor Josué Brandão falando. Eu gosto de postar nos meus status. Diz que uma irmã chegou para o pastor Josué e disse: eu vou dar uma tapa na cara daquela mulher. Vou dar uma tapa na cara dela. Aí Josué Brandão disse: quer um conselho? Diga. Não deu não. Não disse nada não. Diz que não. Porque aquela mulher, ela entra na quinta-feira de noite para orar e só vai sair no domingo de tarde. Ela entra na oração no seu quarto na quinta-feira e só sai no domingo. É tu bater nela e no mesmo instante, a cavalaria de Jeová chegar na tua porta. Irmão, eu vou concluir. Tem gente que se dá mal porque mexe nos ungidos de Deus. E quando eu digo ungido, eu não estou falando só de pastor, estou falando de crente que Deus tem negócio. Mexe não.
Não mexe não. É um conselho que eu te dou. Não mexe não. Não entra nessa coisa de rebelião, de rebeldia, de más conversações, de ficar recebendo na sua casa murmuradores. Não vá não. Não entre por esse. Não se perda não. Não se perda não. Eu vou concluir, irmão Jaco, com essa ilustração que eu li. Eu tenho aqui esse livrinho de ilustração. Hoje eu tenho meus 4 mais, mas eu achei um lixo esse livrinho. E eu li muito ele. Tem muitas coisas que eu li dele. E diz que tinha um menino que acompanhava o pai. Eles andando caminho numa estrada de chão, matagal de um lado, matagal do outro, e o menino atrás do pai. O menino com o badoque na mão, de vez em quando saía da estrada, entrava no mar e voltava rapidinho, dava tiro no passarinho e voltava, e lá viu o pai lá na frente, corria e pegava o pai. Acompanhava o pai. Novamente, ele corria, chegava lá na frente, encontrava com o pai. Corria, entrava no mato, depois corria, encontrava o pai. Mas teve uma ocasião em que o pai seguiu, porque o pai, já confiante que o menino sempre aparecia, o menino começou a caminhar, e teve um momento que ele percebeu que o menino não voltou logo. O menino se perdeu na mata e foi devorado por feras, por animais ferozes. Irmãos, essa estrada é a nossa jornada de fé. Nós não podemos desviar do caminho. Isaías disse assim: este é o caminho, andai nele, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Vá nesse caminho. Tem espinho, mas vá nele. Tem pedra pontiaguda, mas vá nesse caminho. Não se desvie. Não vai procurar atalhos. Não vá não, porque você pode se perder no caminho. Irmãos, olha para cá, por favor. Eu já vou terminar. Tem muita gente boa, bem intencionada, crente, que eu até admiro, mas se não tomar cuidado, vai se perder no caminho. Vai se perder no caminho. Então tenha cuidado. A Bíblia diz que o diabo, ele vem até para enganar os escolhidos, até como um anjo de luz. Não é isso mesmo, irmãos? Como um anjo de luz, para enganar. Sapatinho de lã. Então Jesus disse 3 coisas: orai, oraiai e vigiai. Vamos dizer: olhai, orai e vigiai. Todo mundo: orai, olhai, orai, vigiai. Só vocês.